Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. Pessoal, agora eu vou falar para vocês 5 formas de fazer com que seu filho deseje a rotina, com que seja muito boa essa rotina que você vai estabelecer para ele. Vamos lá? Vamos lá. Primeira coisa de tudo é o seguinte. O que eu falei? Como tornar a rotina agradável que você estabeleceu. Primeira coisa é, você estabelece. Isso é um ponto muito importante. Não é a criança que vai dizer a rotina que ela vai ter. É você que vai, a partir da observação que você tem do seu filho, a partir da observação que você tem da sua casa, a partir dos conceitos que você tem daquilo que é importante e daquilo que não é importante, né? Das coisas que você sabe que são importantes e que não são importantes, você vai montar a sua rotina. Então, assim, vamos lá. Horário de acordar, lógico que eu tenho a minha visão, né, gente, pré-definida do horário de que uma criança deve acordar, que deve dormir e tudo mais, mas isso a gente deixa para outro vídeo. Mas é assim, você vai colocar assim, ó, o horário que a criança tem que acordar, o horário que a criança tem que dormir, e você que vai fazer essa rotina acontecer. Isso é um ponto muito importante para que essa rotina seja mais agradável. Porque senão você fica de cá mandando e ele de cá desobedecendo. Então você que tem que fazer com que essa rotina ela realmente seja válida. Então, não é esperar com que a criança coopere, com que a criança faça, que ela sinta uma super vontade, tururu. Você vai criar isso no seu filho, mas primeiro você tem que colocar na sua rotina o fato de supervisionar e de fazer a rotina do seu filho. Então, é você que faz o passo a passo, é você que leva ao banheiro, é você que supervisiona a escovação. Então, pensa que esses dias eu vi um vídeo falando sobre da Isabel que ela fala exatamente, eu vou citar o que ela falou aqui porque foi excelente, que é pense no seu filho saindo sozinho. Quando ele tem 3 aninhos, você segura na mão, você vai junto e tudo mais. Quando ele tem até uns 8 anos de idade, daí você já consegue só supervisionar, olhar, ele fica do seu lado, ele anda do seu lado. Dali dos 3 até os 8, você vai ensinando ele a caminhar. A partir dos 8, 9, 10, 11, 12, ele vai começando a caminhar sozinho e às vezes você nem viu, ele já fez. Então é exatamente isso, né? Então, quando o seu filho é pequenininho, você que faz por ele. Depois você vai começando a só supervisionar e só dando os granfinales e tudo mais, né? Escovar os dentes, você dá aquela escovaçãozinha. Depois disso, ele já vai ter estabelecido tudo isso. Então pense em rotina como um grande passo e não como um passo de que com 1 ano de idade a rotina era assim, ficou assim para sempre. Até porque a rotina ela muda conforme a gente vai crescendo e conforme a gente vai mudando. Bom, então um grande passo para ficar agradável é você supervisionar ela e você estar por dentro e você estar junto. Porque se você está junto, aquilo se torna menos pesado. Outro passo é como tornar agradável para o seu filho é criando bons sentimentos na rotina. Ou seja, o momento de dormir é o momento do momento da leitura, o momento que vocês ficam juntos. Então, toda vez que eu vou dormir, eu tenho um momento com os meus pais, eu tenho aquele momento de história. E isso faz com que eu tenha esse ritual do sono, por exemplo, faz com que eu tenha bons sentimentos sobre o momento que eu vou dormir. Não é simplesmente vai dormir, fecha a porta e adeus. É um momento gostoso, entendeu? Então isso faz com que eu deseje, com que eu tenha desejo por aquele momento de dormir, com que eu tenha desejo por aquele momento de contar a história, de ficar junto e, consequentemente, eu vou dormir. Então meu cérebro já vai funcionando, a melatonina já vai vindo conforme meu pai vai contando a história, minha mãe vai contando a história, para que eu durma. Então a rotina vai se tornando agradável. Um outro ponto para a gente ter é gamificar a rotina. Até os 4 anos de idade, uma coisa que a gente tem que fazer muito é contação de história. É contar histórias para eles. Então, por exemplo, é criar o mundo da fantasia mesmo, até uns 4 anos. Então, você tá mandando a criança ir tomar banho. Aí você fala assim, filha, agora é hora de... Sabe o que você vai fazer? Você vai tirar todas as sujeirinhas. Sabia que tem um monte de sujeirinha assim na nossa pele? E aí eu quero ver... Você vai lá pro banheiro, eu quero ver se tá tudo limpinho. Vamos lá pra eu ver? Ou, sabia que quando você passeia e aí vem, sei lá, peraí, deixa eu criar uma história. Sabia, filho, que quando a gente come, que fica essas comidinhas aí, fica os bichinhos aqui na nossa boquinha, a gente tem que... Vamos ver quão rápido a gente consegue tirar esses bichinhos? Ou senão, isso é uma gamificação, né? Ou senão assim, ó, vamos levar os bichinhos lá pra casinha deles, porque eles vão morar lá no esgoto, lá embaixo da torneira. Então vamos escovar para que eles caiam lá, para que eles voltem pra casinha?
Então, assim, uma coisa é você contar uma história até uns 4 anos, você envolve eles numa história. Até depois dos 4, você faz um jogo. Vamos ver quem vai mais rápido? Vamos ver se você consegue? Vamos ver? Então, isso é gamificar também, né? Vamos ver quantos segundos e tudo mais. Então, a primeira coisa é você se envolver muito na rotina. A segunda coisa é contar a história ou gamificar a ação, né? Ou seja, tornar agradável aquilo. Outra coisa é exatamente fazer com que os bons sentimentos venham em relação à rotina. Então vamos lá, né, gente? Uma coisa é você fazer com que os momentos sejam agradáveis, você fazer com que você seja aquele que providencia a rotina para o seu filho, ou seja, o envolvimento. A terceira coisa é você ter essa gamificação, ou essa história, né? Essa contação de histórias quando você tá. O que vai trazer bons sentimentos, tudo é uma coisa envolvendo a outra, entendeu? Outra coisa quarta coisa, as palavras-chave. Ou seja, ao invés de você falar assim, vai escovar os dentes, você pode falar assim, vamos tirar os bichinhos da boca? Pronto. Isso já é uma palavra-chave muito mais lúdica do que escovar os dentes. Gente, aqui é o seguinte, preciso fazer? Não, mas quando eu faço, aquilo se torna mais agradável, tá? Então fica mais fácil tornar uma rotina mais... É uma linguagem da criança, então fica mais fácil ter uma rotina mais... que desperta mais interesse, né? Que a criança se interesse. Então, você usa uma palavra-chave para a criança já associar e o hábito já vir na hora, né? Já vem na hora na mente. Então, eu fico já pronta para fazer aquela ação. E a quinta coisa é o elogio. Toda criança gosta de ser elogiada, tá, pessoal? Então, assim, não é só elogiar o esforço, mas elogiar o que foi feito bem feito. Então, quando uma criança escova bem os dentes, fala, nossa, como você tá escovando bem. Olha só, deixa eu ver. Olha só que tá bem escovadinho, filho. Você tá de parabéns, você tá crescendo. Parabéns, filho. Tá muito bom mesmo. Então, isso faz com que a criança queira fazer sempre bem, sempre melhor. Precisa de elogiar? Precisa sempre de um elogio? Não é isso. Só que também é um plus quando você elogia, quando você mostra que o esforço que ele teve foi bom. Foi bom pra ele, foi bom pra casa, foi bom pra tudo. Entendeu? 5 coisas, então, ó, pessoal. Você vai se envolver na rotina do seu filho, sabendo que é você quem deve produzir ela e gerenciar ela. Outra coisa, criar momentos agradáveis. Terceira coisa, você vai gamificar ao contar histórias. E a partir disso, você também cria os momentos agradáveis, né? Fica divertido fazer. Quarta coisa, palavra-chave. Então, você vai falar uma palavra que vai fazer com que ele associe aquela ação de uma maneira mais lúdica, mais divertida. E quinta coisa, o elogio. Então, daí você elogia e você faz o arremate final, porque ele vai ficar muito feliz em estar fazendo as coisas de maneira bem feita. É isso.